Bem, internautas, ouvintes, estamos hoje trazendo notícias e informações de Rio Azul. Ao meu lado, hoje, aqui além do prefeito Rodrigo Solda, né? Seja bem-vindo, prefeito, mais uma vez, né? Falando conosco, com a população rioazulense e todos que acompanham nesse momento. Bom dia, Cleito, obrigado pela visita, né? E sempre bom a gente saber se comunicar e como se comunicar, né? E você sabe bem como levar uma entrevista. Do nosso lado também, aqui ao meu lado direito, está o senhor Martinus Mayborg, né, que é o secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Seja bem-vindo, Martinus. Bom dia, Cleiton. Seja bem-vindo também todos os internautas e todos os ouvintes, todos que acompanham o desenvolvimento para Rio Azul. Bom, nós vamos falar aqui sobre vários assuntos importantes, falando sobre saúde. Eu gostaria, e aqui nós vamos abrir aqui um leque de debates, tanto com o prefeito quanto com o Martinus. Prefeito, eu sei que é uma preocupação sua investir em saúde. E saúde, quanto mais se investe, mais precisa, né? Porque a demanda nunca para, é muito grande. Mas eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos internautas e ouvintes, o que a sua gestão já conseguiu em aplicação de recursos, prefeito? Então, Cleito, falar da saúde pública, ela é complexa e tem que ter conhecimento de causa. Algumas pessoas tentam usar a saúde como bandeira política, como maneira de ter atuação política, pública, coletiva. E se embananam tudo, né? Falam bastante inverdades, pontos de vista sobre uma leitura que eles fazem de um momento, achando que isso ocorre durante o ano todo. E não é. A gente tem prestação de contas. Até quem não tem o costume de ir participar dessa prestação de conta que é feita a cada período pela prefeitura, a nosso setor de contabilidade, o financeiro, vai lá e mostra todos os gastos. São os índices que a gente tem que atingir. E eu sinto a falta nessas prestações de conta de alguns vereadores que nunca se fazem presentes. Lá a gente tem as planilhas, a nossa parte técnica da prefeitura, não tem nada de político, porque eu não faço politicagem com saúde e não faço politicagem com nenhum outro setor da administração pública. Esse que é o problema, prefeito. Você não faz politicagem, você faz política administrativa. Exatamente. Política de governo, de aplicação de recurso pautado em cima da legalidade. Nosso país é feito da legalidade, ou está estatuído em lei, ou não se pode fazer. Então não tem um pedido que possa alguém vir falar e dizer, o prefeito está querendo cobrar tal coisa. Não é eu que estou querendo cobrar, é a lei que fala que tem que ser assim. Eu não posso nem cobrar mais, nem a menos. Então, dentro do orçamento do município, eu tenho, no máximo, 100%. Eu acredito que todos os vereadores saibam disso, que a lei de responsabilidade fiscal, essa lei, me impede de gastar mais de 100%. Senão ia ser de endividamento. Então, não existe essa possibilidade. E dentro desse rol, aí, desse leque de serviços públicos, existe a saúde e a educação, que são normas constitucionais. 15% da saúde, né, os 25% da educação, mais 50% do funcionalismo, direito trabalhista, direito que é sagrado de todos os funcionários, tanto públicos quanto privados. A gente tem que respeitar isso, é o básico da administração. Me parece que tem alguns agentes políticos, né, que se dizem, né, que fazem essa balbúrdia confundindo a cabeça do povo, né? E o que a gente faz? Durante esse período, esse ano anual que a gente tem que fazer essas prestações de conta, a gente luta para fazer uma parcela desses 100% ser transformada em investimentos, em melhorias para a população, que geralmente vem naquilo que é pro coletivo. Aquilo que é externalizado, como é o caso das pavimentações, asfalto que a gente está tentando trazer para o município, melhorias, pontos de ônibus que a gente está fazendo, e a praça é um dos casos mais emblemáticos que a gente está conseguindo transformar em investimentos. Eu não estou tirando dinheiro da saúde e da educação para querer fazer essas melhorias. O que é da saúde e da educação é sagrado, é prioritário. Como exemplo, é os gastos que a gente teve o ano passado. Gastei os 15% que é norma constitucional. Os 15% da saúde foram bem aplicados. Mas, além disso, eu consegui aumentar, passando mais de 17%. Olha que é só 2% a mais. Mas esses 2% a mais do orçamento significaram R$828 mil, que eu gastei a mais, que eu investi a mais na saúde. E é só pegar o leque de serviços públicos, os convênios que a gente tem.
relacionados à saúde, como é o caso do hospital, que vê que a gente faz a nossa parte. Então, se existe algum erro, é erro de procedimento, erro na execução ou na aplicação do recurso, não está relacionado a nosso dever como gestor público. Nós estamos fazendo a nossa parte. Daqui a pouco o Martins vai explicar como é feito isso e vai ver que gradativamente, ano a ano, a gente está melhorando, fortalecendo essas parcerias. Infelizmente, pessoas que deveriam estar presentes nessas prestações de contas que são feitas pelo corpo técnico da prefeitura, não se fazem presente. Não vão lá e são agentes políticos. Quem sabe eles iam ter uma aula didática para aprender como é feita a administração pública, como é feita a gerência do dinheiro público, que infelizmente tem alguns desqualificados que têm voz ativa na sociedade para representar a opinião do povo, mas deturpam, confundem a cabeça do povo. Como aconteceu na audiência pública ali, quando a gente foi esclarecer sobre o financiamento, que não é endividamento não. Norma constitucional, inclusive. Tem lei específica para esse tipo de programa. No país inteiro é igual, mas aqui em Rio Azul quiseram inovar retrocedendo, né? Fizeram eu apresentar uma audiência pública anterior à firmação de um contrato. Mas, na verdade, prefeito, me corrija se eu estiver errado, até para fazer esse tipo de endividamento, não, tem que ter a capacidade de endividamento, ou seja, o Estado, o governo federal, tem que dizer, não, tem condições de fazer essa contratualização. Exatamente, Ponta Grossa está firmando um convênio lá de 50 milhões. Tem vereador aqui na cidade que tem conhecimento da realidade de Ponta Grossa, não é distante daqui. Eu estou pedindo 5 milhões, 10%, de acordo com as prioridades. Eu elenquei prioridades que a forma como a gente vai fazer a execução do serviço, que quem executa obras, quem determina gastos, é o poder executivo. A gente tem a educação suficiente para ouvir a opinião dos demais, inclusive dos vereadores. Mas aqueles que não se fazem presente na hora correta, fica difícil a gente existir um diálogo. A gente tem hora e lugar para falar e tratar das coisas. Assim como eles têm reunião toda semana para poder expressar a sua opinião, que é um direito constitucional deles, faz parte das atividades do legislador, eu também tenho prazo para cumprir. Senão a gente não consegue fazer com que a administração pública flua, que a gente consiga fazer com que os serviços públicos realmente sejam realizados no nosso município. E parece-me que tem alguns que querem postergar isso, atrasar isso. Com qual interesse? A gente não vai inovar em cima de legislação na execução de um convênio, num programa. Não pode ser alterado. Por exemplo, sobre o hospital. A gente tem um convênio com o hospital que todo ano a gente está melhorando ele. Mas eu não posso alterar no decorrer do tempo. Nós temos que respeitar as regras do contrato. Convênio, contrato de repasse, parceria, qualquer forma que seja, até mesmo uma emenda. Né? Fui questionado lá falar sobre por que cobrar, né, do pessoal, porque é uma norma constitucional. Só se cobra o acréscimo de valor para o particular. O que é público é de todos. O que é particular, ninguém pode se enriquecer com dinheiro público. A regra é essa. Então é por isso que existe a contribuição de melhoria. Daí perguntaram, por que a forma de financiamento que vai endividar a prefeitura? Não vai endividar a prefeitura. A prefeitura tem capacidade de contribuição e pode fazer esses pagamentos que são fatiados, parcelados. Daí um vereador falou, mas eu tenho uma ideia, eu tenho um recurso que eu posso trazer que não vai custar nada para o município. Pois é, mas uma emenda, quando vem, ela tem que ser liquidada no mesmo exercício financeiro. São 12 meses. E daí? Vai cobrar do povo em 12 meses? Para quanto que vai levar essa contribuição de melhoria se pagar só em 12 vezes? A gente elaborou esse projeto em cima do programa federal, que é o FINISA, onde tem carência, onde tem um fatiamento dessas parcelas muito maior. A prefeitura mesmo vai ter 96 meses depois de um ano para começar a pagar. Então a gente escuta às vezes algumas coisas que não vale a pena a gente debater em público. Por isso que naquele momento eu achei melhor não responder ao pé da letra como eu estou fazendo agora, porque me parece que para alguns o importante é confundir a cabeça do povo. Para mim o importante é apresentar resultados. E é isso que a gente vai fazer, que está fazendo a nossa administração. Nós já vamos voltar a falar com o prefeito Rodrigo sobre esse assunto,
Mas até aproveitando esse gancho, que ao meu lado está o Martins, secretário de Comércio e Turismo, mas o que está fazendo aqui? Porque já foi provedor do Hospital de Rio Azul, mas o Martins estava acompanhando a conversa com o prefeito, e você que é estrangeiro, né, que está há muitos anos no Brasil, mas já viu que a política brasileira certamente é muito diferente do seu país, do seu país nativo, né, Martins? É o seguinte, Cleiton, no meu país, o tal de oposição funciona diferente. Oposição e aqueles que estão a favor sempre trabalham na mesma direção. A direção nossa é fazer progredir essa cidade. O que eu vi na oposição, eu acho, como pessoa, bastante desleal, aquilo que você falou, eu sou holandês, não posso votar nem ser votado. Mas se vereadores tentam protelar decisões só para fazer que nós perdemos o prazo e não vamos ter um empréstimo, eu acho que chega a ser perigoso para o município como um todo, e o município tem que decidir bem se ele quer ter vereadores desse porte ou com esse pensamento. Porque, vou ser bem sincero, um dos vereadores disse que nós tínhamos um empréstimo polêmico, ele usou até essa palavra, polêmica. Nós fizemos a audiência pública, e um salão com mais de 100 pessoas, foi unânime. E teve até uma frase de um morador aqui de Rio Azul, que diz, eu não lembro bem a frase, mas barro é para porco, alguma coisa nesse sentido. Essa foi a palavra que ele usou, porque ele se sentiu lesado, de fato, por um pronunciamento de um dos legisladores, ou um dos vereadores, que fazia que ele dizia que asfalto para quê? E depois, na mesma reunião, o próprio vereador se desmentiu. Não, eu sempre fui a favor. Então, por que já na primeira reunião que houve na Assembleia, por que ele não falou, então vamos votar a favor e acabou? Depois eu vou discutir com o prefeito onde que nós vamos pôr asfalto. Aí que é a oposição que eu conheço na Holanda. Primeiro você decide o mérito. O mérito é, precisamos de asfalto? Sim. Onde? Aí é outro. Aí você pode discutir com o prefeito se é bairro A, bairro B, bairro C, mas não atrase o desenvolvimento da cidade. Eu vejo que pessoas que são a favor, eu vejo dados de IBGE mostram que Rebouças está indo mais rápido do que a gente, a Malé está indo mais rápido do que a gente, e a gente agora sabe por quê. Porque tem gente de propósito, por razões pessoais. Eu sempre falo, se você quer ser reeleito, você tem que ser conhecido pelas boas coisas que você fez, e não pelas coisas que você travou. Não causando um desserviço à comunidade. Esse é meu ponto. Agora, voltando ao hospital, o hospital tem um problema grave no sentido que aquilo que se conseguia no passado, hoje você não consegue mais porque a legislação mudou. Antes tinha uma freira que fazia uma sopinha, estou falando 10, 15 anos atrás, e essa era a comida dos acamados. Hoje o hospital tem que ter uma nutricionista, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Seguir a legislação atual. Tem que seguir a legislação. E com isso você tem o salário para pagar da nutricionista. Eu não vou desmerecer de jeito nenhum nutricionista, eu acho que é importante. Mas o que a gente tem que entender, por que o hospital volta à tona? Porque, de fato, o hospital está enfrentando custos cada vez maiores. E, graças a Deus, o nosso município e o Rodrigo está acompanhando. Eu tenho até aqui um gráfico, não sei se dá para mostrar. Você vê que os valores da administração atual estão aumentando cada vez mais. Isso quer dizer que nós estamos até investindo no hospital, porque apesar do hospital ser uma entidade privada, não, mista, né? Mista, tá? A prefeitura se comporta como se fosse um sócio desse empreitado, porque o hospital, agora eu vou falar com um pouquinho de turismo, nós temos bastante turismo
no sentido de médicos. A região inteira acha que Rio Azul é um polo hospitalar que tem que ser visitado. Nós temos, quando você vai em algum lugar, fala do Hospital do Rio Azul, aí Referência médica. todo mundo fala dela. Então, nós temos que lutar para esse hospital ficar. Eu sempre falo, Rio Azulense era muito bom em dividir a pobreza, mas ele é muito ruim em dividir a riqueza. Porque nossos ancestrais trouxeram carroça de barro, carroça com brita e coisa assim, do interior para fazer a fundação do hospital. E ninguém perguntou quem vai pagar o quê. Mas agora que o hospital está nas mãos dos filhos daqueles fundadores, nós temos que cuidar que ele fique melhor e mais bonito ainda. Eu já volto a falar com o Martino sobre essa questão, mas eu gostaria que o prefeito complementasse sobre esse convênio. Na verdade, é uma aquisição de serviços que a prefeitura faz, né, prefeito? Porque é bem claro sobre isso. A prefeitura paga por um serviço que o hospital vai prestar. Existe algum embate entre a administração municipal e o Hospital São Francisco de Assis aqui em Rio Azul, prefeito? Não existe, não existe. Estão tentando politizar a relação da prefeitura com o hospital. A gente está com o contrato correto, a gente está de acordo com as leis novas que regem esse tipo de convênio, de parceria. A gente faz em cima de serviços, todos os serviços que eles fazem. Até eu tenho o dever de prestar contas e eu estou enviando cartas a todos que são beneficiados por esse tipo de atendimento, porque eu tenho que ter a transparência, a devida transparência, para explicar por que a gente investe no hospital. Como disse o Martins, é uma empresa com a modelagem como se fosse uma empresa particular, mas de fato ela é mista. Ela faz um serviço que é público. E tudo que envolve dinheiro público tem que ser prestado contas de uma forma mais elaborada. Nós sabemos que nós temos o Tribunal de Contas, além da Câmara de Vereadores, tem o Tribunal de Contas que aprecia essas contas. E se a gente não fazer o procedimento correto, a gente vai ser penalizado, mesmo fazendo a coisa que é moralmente o dever do gestor público fazer, que é o atendimento da saúde, da básica, da média e encaminhamento da alta complexidade, que é onde envolve o hospital e os médicos que têm a devida qualificação para fazer esse tipo de atendimento. Então essa é a razão de existir essa parceria entre prefeitura e hospital. Só que, como eu falei, tem aqueles políticos de baixo calão, aqueles políticos da rasteira convencional, que gostam de pegar e confundir a cabeça do povo. Como o Martins mostrou, e você vai analisar depois o gráfico, a parte básica nossa está, digamos assim, beirando os 100% de atendimento em Rio Azul. Parte da prefeitura, dos funcionários, da prefeitura, dos médicos da prefeitura. E aqueles convênios que são emergência, urgência, que a gente tem atrelado a esse contrato com o hospital, contrato de serviços, está sendo bem executado pelos médicos do hospital. O que está acontecendo é essa sobrecarga por causa que muitos procuram após o expediente, todos querem trabalhar e após ir fazer o devido cuidado com a saúde. Então, é nesse ponto só que existe a discussão. É sobre o sobrecarregamento do atendimento ao hospital, justamente pelo que o Martins falou. O hospital nosso é uma referência na região, não é só o povo de Rio Azul que usa o hospital. Então, é uma questão de reorganizar, readequar o atendimento do hospital. Fortalecer. Por exemplo, nós tínhamos uma demanda aqui na especialidade de ortopedia, que nós tínhamos que ir até Irati fazer o atendimento. Trouxemos para dentro do hospital. Fazemos dos itens do que é pago pelo contrato em serviços é a ortopedia. Nós temos outras especialidades, temos outros exames, que ontem mesmo nós estávamos reunidos com o doutor Alexandre, representando o hospital, e explicando a ele e ele explicando a gente aonde pode ser melhorado isso, para mostrar que a gente pode, ano a ano, mês a mês, fortalecer essa parceria. Mas não precisa fazer politicagem, não precisa colocar em debate um assunto tão delicado, um assunto que envolve aquela parte mais problemática do dia a dia do cidadão, seja rio-azulense ou do qualquer ser humano, que é ir cuidar da sua saúde. Agora, tem algumas pessoas que transformam isso em bandeira política. Como vocês bem citaram aqui, são aqueles políticos do passado, aqueles que adoram quando aparece um buraco na rua, quando aparece algo que se torna cômodo eles criticarem.
mas buscar melhorias, fortalecer a prestação de serviço público, que é o que a gente vem fazendo, né? Isso, infelizmente, eles não se interessam, né? Difícil eles irem lá e elogiar um conserto que a gente faça, né? Uma contratação de um profissional para fortalecer essa prestação de serviços, que é isso que a gente vem fazendo com essa mudança no contrato com o Hospital de Rio Azul, que é uma referência que a gente já está usando para fortalecer junto ao Lar dos Velhinhos, a PAI do município, que também já é referência na região, ambos. E isso, infelizmente, não é levado à Câmara de Vereadores para eles mostrarem que nós estamos à frente de outros municípios nessa modelagem de convênios. Prefeito, hoje está usando em quanto o valor do convênio com o hospital? Olha, mensal, a gente tem autorizado próximo a R$50 mil. Isso depende da demanda. Mas, para existir esse atendimento, tem que existir a organização. Não confundir, nem tudo que vai ao hospital é urgência e emergência. Muitas coisas são uma consulta ou, quem sabe, um preparatório para pedir um exame. Isso não pode a pessoa pensar que tudo é urgência e emergência. Então, as pessoas têm que saber que também tem esse mesmo atendimento lá no posto de saúde. Tem os médicos da prefeitura que estão ali 8 horas por dia para fazer o atendimento. Então, é só essa diferenciação tem que ser feita. Mas não é que está faltando recursos para fazer o atendimento. É feito o atendimento. Só que existem critérios, existe a chamada triagem que tem que ser feita. E quem sabe fazer essa triagem, quem tem a devida competência é o médico, é o profissional da saúde. Então, a gente não pode chegar lá e imaginar, eu quero que seja feito de tal forma. Não, você tem que passar por um procedimento, tem que ter um relatório. Para mim poder emitir os pagamentos ao hospital, eu tenho que analisar cada relatório para saber qual foi o procedimento correto. É assim que a gente tem que ter o devido cuidado com a saúde do cidadão e com o dinheiro público da prefeitura. Bom, queria aproveitar aqui, já que o Martins está aqui conosco, secretário de Indústria e Comércio, e remete, lógico, Indústria e Comércio remete até a captação de recursos, de dinheiro. Sim. Mas, Martins, o detalhe é o seguinte, o prefeito depois pode até completar essa nossa conversa. Até onde eu sei, gerou-se uma certa celeuma, né, alguns discursos mais inflamados. A intenção da administração é sempre estar investindo, progredindo, adquirindo novos maquinários, equipamentos, como tem feito, e aí vem à tona a história do financiamento de caminhões, vem à tona aí a modernização da Praça Central, que também faz parte do turismo, né? Sim. Além do embelezamento, para favorecer a população. Quer dizer, o município tem capacidade de endividamento, pode pagar. Uhum. Mas daí tem essa questão de vamos levar mais devagar. Então, mas aí você tem os corajosos e os menos corajosos. Eu me lembro muito bem, eu sou um pouco mais velho, eu me lembro muito bem, na Holanda, a primeira colheitadeira que foi adquirida por um agricultor, e os colegas agricultores disseram, isso é uma loucura, essa colheitadeira é muito pesada, vai estragar a terra, etc. e tal. Hoje, imagina você colher sem colheitadeira, né? Não existe mais, essas ideias já foram. E a gente vê isso no histórico sempre aparecer. Você falou, entre outras, das maquinárias. Eu diria, e nós temos aqui atrás da gente, nós temos o mapa de Rio Azul, que a prefeitura está querendo fazer 2 frentes, norte e sul, e precisa de equipamentos para as 2. Aquilo que eu falei da colheitadeira, você pode comprar uma colheitadeira, mas se você não tem um basculante onde que vai os grãos, a colheitadeira não vai fazer nada, porque ele vai jogar tudo no chão, na lavoura. Então, a mesma coisa acontece com a parte de benfeitorias nas estradas rurais. Se você não tem caminhão, você pode ter um britador, mas você não leva o material para onde que tem que ir. Então, é óbvio que nós temos que investir nessa. Eu vou deixar esse de lado. Aí você fala da praça. Sinceramente, eu não entendi, sabendo que a praça hoje que nós temos não é de orgulho de ninguém, que todo mundo sai da igreja
com as melhores roupas, com as melhores vestes, etc. e tal, para passear, e vai lá na frente e encontra um negócio que até está sujo, tá? O pessoal joga lixo, frequentado por pessoas à noite, que de vez em quando a gente duvida se posso soltar minha filha na praça, né? Então, foi mandado para a Câmara o projeto, o que vai ser feito, como é que vai ser feito. E se alguém estudar esse projeto, tem até uma quadra de esporte que vai ter lá. Nós vamos investir na nossa juventude. O problema das cidades, e eu vejo isso no turismo, até a cidade de Irati começou uma campanha com camiseta agora, Eu Amo Irati. Você tem que fazer que seu município ama a sua própria cidade, se você quer falar em turismo. Porque se o próprio município não aceitar que a cidade dele é bonita, como que eu vou acolher e trazer dinheiro dos turistas para cá? Então, a primeira coisa que nós temos que ver, se você vê o projeto da praça, e provavelmente você já tem visto, você fala, mas é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo. Infelizmente, cada coisa que você quer é que nem uma criança. Se você vai no mercado, ele quer um doce, vai ter no final, vai ter uma caixa registradora e que você vai ter que pagar esse doce que você quer dar para seu filho. E a mesma coisa acontece com a praça. E aí, de novo, não, mas tem que ser tão caro. Eu vou lhe dizer, se uma colheitadeira custa 1,5 milhão, tá? O Rodrigo faz uma praça inteira por 1,5 milhão. Desculpe. E faz isso não só para um agricultor, que nem a colheitadeira, ele faz isso para a cidade inteira. Quando eu cheguei aqui em Rio Azul, 20 anos atrás, a gente frequentava a praça. Nós tínhamos na frente até restaurantes bons, etc. e tal. Era um negócio familiar. Você pegava pai, mãe e filhos e ia comer uma coisinha, beber uma coisinha. Cadê? Sumiu, né? O Rodrigo quer repor isso. O bem-estar do povo não é só, entre parênteses, asfalto e rua. O bem-estar do povo é também o lazer. E o lazer, hoje em dia, nós temos que oferecer coisas melhores de lazer, porque hoje a criançada só fica no iPad, no celular, etc. e tal. Você tem que dar uma coisa esportiva, porque aí o esportivo... Eu quando era estudante, eu remava. E no barco tinha que ter 8 pessoas. Se tivesse 7, o barco ia torto. A mesma coisa com o esporte. Na medida que você tem 8 amigos que jogam, ou 10 amigos que jogam, os 10 têm que vir. Então, você simplesmente tem uma força para o 10º sair de casa e não ficar no celular, não ficar fazer as coisas erradas. Porque justamente esse esporte coletivo, que nós estamos promovendo pela praça também, fazem que o grupo se une, nós temos uma união que faz que a cidade vá para frente. Então, aí de novo eu falo, qual é o mérito da praça? Melhorar a vida do cidadão. E eu não vou discutir se custa 1,5, 1,8, 2, eu preciso fazer que meu povo se diverte, e de uma forma sadia. Tá? E não catando latinhas de cerveja que fica lá de noite, porque os bêbados participam lá. Desculpa, mas eu fico até emotivo, mas eu volto a dizer, o pessoal da oposição tem que se opor de outra forma. Eles têm que aprender que uma cidade tem que crescer e de vez em quando você tem que investir em beleza. Desculpe. Bom, aproveitando isso que o Martins falou, prefeito Rodrigo, tem certas coisas que geram-se questionamentos, interrogações que você pode ficar debatendo por tempo. Por exemplo, ser gestor público não é fácil. Se não faz, ou porque o cara é ruim, ou porque foi mal escolhido, se uma praça ou um patrimônio público está lá deteriorando ou não foi feito algo, não fez. Se o maquinário começa a se desgastar com o tempo, porque precisa, e que vai mesmo, né, prefeito? O prefeito não compra, o prefeito não faz nada, não vai a Brasília, não vai para Curitiba, não vai atrás do recurso. Se faz isso, aí causa uma outra situação totalmente oposta. Mas como é que está, prefeito, essa questão aí
em síntese, e agora, o andamento desta história, desses caminhões e da praça? Infelizmente, eles estão protelando, né? Tem o prazo regimental da Câmara e eles estão colocando pontas, né? Estão analisando os pormenores. Mas como já explicou o Martins, ali é questão de mérito, né? Eles têm que apreciar a documentação que a gente encaminhou. Se quiserem, visitem a Caixa Econômica, perguntem se a gente está qualificado para a gente poder firmar esse contrato. E aí, nessa fase, é só o mérito. Rio Azul tem o direito, tem qualificação para reivindicar esse investimento, esse financiamento. E num segundo momento, nós vamos fazer uma audiência pública para falar sobre a execução. Terá uma licitação, tudo como rege a lei que envolve dinheiro público. Eu só não entendo porque eles trouxeram antes de firmar esse contrato, alegações absurdas. Alegações sobre mudanças na maneira de executar esse programa. Eu não tenho esse direito, eles não têm esse direito de mudar. Isso vem estatuído, a gente se qualifica nas normas, que é uma norma nacional, é uma norma para todos os municípios. Eles estão querendo discutir aquilo que é indiscutível. O que a gente tem que analisar é o quantitativo. Nós poderíamos ter pedido mais. Eu pedi 5 milhões por questão de segurança, de diminuição de riscos, e sobre itens que são coletivos, itens que vão beneficiar, como bem disse o Martins, a comunidade, o coletivo da cidade. Tem tantas outras coisas que eu podia ter reivindicado, que inclusive coisas do meu plano de governo, mas eu não fiz isso. Posso só interromper? Questão de visão. Irati pleiteou o mesmo investimento. Os vereadores foram unânimes. Por que foram unânimes? Porque viram que a cidade precisava. Rebouças pediu o mesmo empréstimo. Já começaram a fazer as obras, as licitações. Nós começamos na mesma hora. Você não acha que tem alguma coisa estranha aí? Você não acha que se ter 3 municípios vizinhos estão pleiteando o mesmo financiamento e 2 estão prontinhos e o terceiro não está pronto? Você não acha coisa estranha aí? Eu diria que nossos vereadores deveriam ter uma aula dos vereadores de Irati, dos vereadores de Rebouças, para saber como é que se administra uma cidade. Desculpa, porque agora os vereadores estão invertendo o negócio. Nós temos o executivo e o legislativo. Agora, desculpa, vou dar uma pequena aula, mas o executivo executa. E não cabe ao legislativo executar, porque eles definiram que eles vão fazer o possível para não executar. Então, o não executar não cabe ao legislativo. O legislativo tem que simplesmente legislar. Está dentro da lei? Então, aprove-se. Como fez unanimamente Irati, como fez Rebouças, como fez Ponta Grossa, ou esses vereadores nossos são super inteligentes e disseram que essas 3 cidades são burros, porque vão se endividar. Desculpe, mas como que eu sei? Eu não sou político, eu sou apenas um empresário industrial. Ou é ou não é. Não existe meia gravidez. Ou você é grávida, ou você não é grávida. Mas não pode dizer, eu acho que estou com meio filho. Né? Então, ou você faz nascer o filho inteiro, ou você simplesmente não engravida. Então, eu estou até, como que se diz, chegando que eu não entendo que, vamos dizer, tem oposição dessa forma. Aquilo que eu falei, eu vou fazer a minha esposa meio grávida. Não, desculpe. Esse cabe ao executivo, ou você faz amor ou você não faz amor, mas uma é a consequência da outra. Então, se realmente o legislativo não quer empréstimo, então que fala em alto e bom tom e fala para o povo de Rio Azul, desculpa, nós não queremos o progresso para vocês. Esse o mérito. Martins, agradeço a sua participação, né? Como sempre. Algo mais, esteja à vontade, até o próximo dia. Eu só queria dizer que Rio Azul em breve vai ter o Conselho de Turismo. Nós vamos mandar algumas cartas convidando o pessoal a participar do Conselho de Turismo. Nós somos
a terceira cidade aqui na região que vai ter esse conselho e vai entrar no mapa de turismo. Nós temos o prazo até final de maio, então só queria acrescentar que o pessoal que está de notório saber, que nem diz a lei, que se aproxima a mim, nós vamos mandar algumas cartas para pessoas que eu conheço, mas naturalmente o município está convidado a fazer a sua participação nesse conselho. Era só isso, Cleiton. Obrigado. Okay. Bom, conversamos então com o Martinus Meibor, que é o secretário de Indústria, Comércio e Turismo aqui do Rio Azul. Prefeito Rodrigo, da sua parte, alguma colocação, algum complemento que queira falar sobre o que foi abordado hoje aqui, ou algum outro assunto que esteja em voga na sua administração? O Martins exemplificou certíssimo como que funciona. A gente tem várias propostas que é encaminhado para a Câmara para votar. Eu tenho uma proposta lá na Câmara, que eu já me encaminhei ano passado, é sobre a limitação de tráfego. Só naquilo que diz respeito ao abuso de peso, de cargas em dias de chuva. A gente colocou critérios lá que é de acordo com o índice pluviométrico para a gente restringir tráfego, que a gente sabe que vem, em Malé já existe a lei, em Rebouças existe a lei, em Rio Azul eles não tinham feito ainda. Em dias de chuva. Em dias de chuva. Claro. Não é para prejudicar ninguém na nossa cidade. Até porque, como diz o Martins, né, a declaração maior de amor é a gente fazer algo de bem pela nossa cidade. Então a gente está tentando preservar as vias públicas e até hoje eu não vi essa lei ser aprovada. Tantas outras, agora essa lei do conselho, há tanto tempo que a gente estava pleiteando isso, porque essa captação de recursos para o turismo está em voga no país inteiro. Está tendo uma tendência de vários nichos de mercado hoje para o turismo vir para o interior. Em Irati já estão fazendo os programas, a gente está vendo que está virando um exemplo, né, a atuação da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, também ela em Irati, e a gente está querendo fazer aqui da mesma forma. Mas, quando a gente resolve de inovar para trazer captação e não gastar o dinheiro da saúde e da educação, a gente é barrado porque existe um mal-entendido, não existe uma devida interpretação por parte da Câmara de Vereadores. A gente tem muito mais propostas, eu estou disposto até a reunir com eles e mostrar o quanto de inovação nós podemos trazer, mas pautado em cima da necessidade do povo, que não prejudique o bem-estar da população, como é essa relação com o hospital. Nós estamos cada vez desenvolvendo mais ainda. Vocês vão ver, daqui uns dias, a gente vai ter mais contato para mostrar o que a gente quer trazer para Rio Azul para ser prestado serviço de saúde aqui em Rio Azul. É essas modificações que a gente vem pleiteando para melhorar, não para dificultar, não para postergar. Esse tipo de política não se faz mais, não tem espaço para esse tipo de mentalidade na vida pública. Todos sabem que hoje tem que ter eficiência, produtividade, mostrar resultado em tudo que a gente faz. A concorrência cada vez é maior. Se a gente ficar parado e fazendo tudo da mesma forma, nunca a gente vai ter um resultado diferente, melhor. A gente sabe que hoje as demandas são outras. A gente sabe hoje que tem a vida nossa, hoje a gente tem uma possibilidade de aproveitá-la e viver muito mais. A gente precisa de espaços para a terceira idade, e inclusive tem no projeto da praça um salão para o pessoal da terceira idade. A gente tem que desenvolver a arte, a cultura, as nossas raízes aqui, para a gente ter um lugar público onde não precise cobrar para irem poder prestigiar um festival de música, um festival de dança. E não existe lugar melhor do que a praça pública. A finalidade da praça é a reunião do coletivo, a reunião dos cidadãos, sabe? E para chegar numa praça você precisa de ter asfalto, você precisa de ter condições de ter o dia a dia, você fazer as suas funções, suas atividades, que inclusive vai gerar um tributo, um retorno ao poder público, através de impostos, através de renda, através de uma qualificação profissional. Imagine se todos tivessem que ir buscar as suas demandas na mesma porta, na mesma sala e ao mesmo tempo. Não teria médico para todos, não teria o prefeito que resolvesse tudo. Se cada um não assumir a sua função, a sua obrigação, nós não vamos ter nossos direitos sendo atingidos. Então, como disse o Martins, Poder Executivo executa, Poder Legislativo fiscaliza, legisla.
legisla no sentido de melhorar as leis, não de criar mais burocracia. Não adianta fazer mais do mesmo. O resultado sempre vai ser abaixo da expectativa. A gente tem que fazer o resultado ser acima da expectativa. E agora foi criada uma expectativa muito grande em cima de um financiamento que é padrão, que é convencionado da mesma forma para todos os municípios do Brasil. 5.570 municípios, 5.568 pleiteando o mesmo programa. E eu vou ter que ficar me preocupando agora com a opinião de alguém que não entendeu ou não leu o projeto, que devia ter o dever de saber como é o programa Finesa, como tem outros programas, que Rebouças, aí eu parabenizo o prefeito de Rebouças, o Avançar Cidades, que é muito mais difícil, e ele conseguiu se qualificar. Em Bituva, eu sei que já está executando, Ponta Grossa, que 10 vezes maior o valor, e também está fazendo, e aqui a gente está, parece que, retrocedendo no tempo, e discutir aquilo que já não se discute mais. Hoje nós vivemos no momento atual da gestão pública, onde a sobrecarga de deveres, a sobrecarga de responsabilidades está vindo para os pequenos municípios. Saiam na cidade e dêem uma volta, olha a quantidade de veículos que tem na cidade, olha o quanto está movimentando as vias públicas. Agora, quem não percebe que é necessário e é possível a gente investir em melhorias através de asfaltamento. Nós já temos o britador, como disse o Martins, produzindo cascalho de qualidade, e agora nós precisamos aumentar a velocidade, a agilidade na distribuição do material. É isso que nós precisamos fazer. Senão a população reclama, tem cascalho, mas não chegou aqui, mas vai chegar como? Exatamente. É o bom senso, gente, não é questão de ponto de vista político ou ideologia. É igual a história da Previdência no país. É um absurdo, ficam discutindo aquilo que já está posto, a lei já é posta. A gente vive num país que é legalista. Se está na lei, tem que ser cumprido. Se não está, não crie, não interprete de forma contrária à lei. Isso preza-se já na Constituição. Então não adianta criar uma lei que é contrária à Constituição. A gente tem que respeitar a norma maior do nosso país. Prefeito Rodrigo, obrigado pela sua participação e que essa nossa conversa aqui com o prefeito, com o Martino Silva, de reflexão para a população sobre o que cada agente público, político, realmente faz pelo seu município. É importante que a população pare e analise e pense que município está sendo feito para nós no presente, para o futuro. Isso é muito importante. O Martins falou aqui de um slogan do outro município. Eu já diria assim, Rio Azul, eu também quero fazer mais. Né? Seria o ideal isso para Rio Azul. É importante que você, que nos acompanhou nessa nossa conversa, mesa redonda aqui, com o prefeito e com o secretário, analise e cobre, né, que o progresso de Rio Azul realmente se efetive e continue, e não voltar à idade da pedra. Tá certo, prefeito? Obrigado pela sua participação. Corretíssimo, Cleiton. É isso aí. Política boa se faz dessa forma. A gente discute o mérito, a gente vê as ideias, quais são mais favoráveis para o bem-estar da população. E não criando aquela negatividade de não pode, não fazer, não correr esse risco. Quando o risco é calculado, quando a gente sabe que pode suportar esses critérios de responsabilidade que estão exigindo os municípios, por que não vamos fazer? Por que não vamos antecipar esse investimento? A ideia é essa. É isso que a gente tem que pensar. Se a gente pode ter um ganho de escala para favorecer a população, por que discutir o sexo dos anjos? Por que ficar colocando visões, seja de esquerda, de direita, como vem acontecendo hoje muito na mídia, que hoje a mídia é pública, né? As pessoas colocam suas opiniões sem conhecimento de causa. Tem que ter pessoal. Uma opinião pessoal, achando que condiz com a realidade do local, do coletivo, da cidade. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a interpretação pode ser livre, mas a prestação de conta é bem rígida. Tem que saber prestar contas, que é isso que eu tenho que fazer, com os gastos com saúde, com educação, com funcionalismo, e eu quero
aumentar o investimento na cidade. É só isso que significa esse pedido que eu estou fazendo. Essas mudanças que nós estamos fazendo em parcerias é para aumentar os investimentos e o atendimento da população. Os problemas se modificam com o tempo. O gestor público tem que ter visão e tem que querer fazer as coisas diferentes para poder atender o seu povo. E é isso que nós estamos precisando. E o que está na pauta agora é a celeridade, o princípio da celeridade. Não se acomodem, vamos fazer o possível para, quem sabe, conseguir pleitear mais recursos para o município. Nós temos esse condicionamento, nós temos essa avaliação positiva que nós podemos trazer mais investimento para o município. Como aqui está o Martinos, que é secretário de Indústria e Comércio, o mais difícil e o último passo de um gestor público, de uma gestão pública, é atrair investimentos no sentido de trazer empregos para o município, renda. É isso que eu quero discutir com os vereadores. É isso que eu quero colocar no meio ambiente que a gente vive. E não quem vai pagar a conta. Eu quero trazer investimento para a gente poder suportar mais melhorias para a população. Muito bem. E só para finalizarmos, como o prefeito disse, as ações em prol do município acontecem, ouvintes internautas, através, como o próprio prefeito acabou de mencionar, através da celeridade, dentro da legalidade, deixando de lado a morosidade político-partidária. E assim, tivemos mais uma vez hoje notícias e informações aqui do município de Rio Azul.